Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente sempre tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, edição lançada pela Companhia das Letras. Então vamos lá ler um trechinho. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele. De cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava mais do que notório e escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar: "Que rei temos nós que não atende?", é que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário, este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: "Que é que tu queres?" O suplicante dizia ao que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir, depois instalava-se a um canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho ao contrário, até chegar ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta, e já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo quando resolvia pedir um parecer fundamentado por escrito ao primeiro secretário, o qual, acusado seria dizer, passava a encomenda ao segundo secretário, este ao terceiro, sucessivamente, até chegar outra vez à mulher da limpeza, que despachava sim ou não, conforme estivesse de maré. Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta: "Que é que tu queres?", o homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, respondeu: "Quero falar ao rei." "Já sabes que o rei não pode vir, está na porta dos obséquios", respondeu a mulher. "Pois então, vai lá dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha pessoalmente saber o que quero", rematou o homem, e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se contra a manta por causa do frio. Entrar e sair só por cima dele. Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, primeira coisa que eu quero contar hoje para vocês é que eu lancei dos conteúdos novos que eu disse que ia lançar. Eu já lancei 2 episódios do Clube de Leitura de Livros em Inglês no YouTube. Peço que vocês confiram e até me digam se vocês acham que eu devo lançar esse conteúdo também aqui no feed, como podcast ou não. Me digam aí o que vocês acham, tá? Espero contar com o prestígio da atenção de vocês nos vídeos do Clube de Leitura em Inglês. Inclusive, se alguém que está ouvindo aqui também quer melhorar seu inglês,
No último vídeo eu propus que a gente fizesse lives em inglês conversando sobre o capítulo da última semana e que a gente, cada um expresse as suas ideias em inglês, sendo um ambiente, um lugar para a gente ter uma troca bacana aí de conversa, exercitando a língua inglesa. Então me digam se vocês acham essa ideia legal, que a gente combina e faz e marca uma live, tá bom? Bom, você sabe que tem várias maneiras de ajudar o Caixa de Histórias. A primeira é através de financiamento direto. Em picpay.me/Caixa de Histórias você ajuda a gente a partir de R$10. Ajudando o Caixa de Histórias você faz parte do grupo secreto, o grupo onde a gente conversa mais pertinho e pode me ajudar a tomar as decisões sobre o futuro do Caixa, tá bom? Outra forma de ajudar é sempre que você for comprar o livro, você usar o nosso link da Amazon. Em todo post tem lá o link Compre o Livro. Você usando, a gente ganha uma pequena porcentagem e não sai mais caro para você. E finalmente, se você quer melhorar a sua comunicação, manda um e-mail para caixadehistoriaspodcast@gmail.com e conversa comigo sobre o meu treinamento vocal. Eu vou te explicar como eu posso te ajudar a melhorar a sua comunicação e ainda vou entregar para você a apostila com todo o conteúdo mostrando como eu ajudo você a melhorar a sua comunicação, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos agora conversar sobre o Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago. Bom, gente, Conto da Ilha Desconhecida, um conto curtinho, dá para você ler de uma sentada facilmente. E é muito interessante porque a história ela tem alguns níveis. Você consegue vê-la como uma grande metáfora, e aí você pode falar de uma metáfora de desejos, de vontades, de como reagir diante de uma sociedade que não está pronta para um desafio. Como você pode tentar buscar uma metáfora psicológica, inclusive, que é o ponto de vista que mais me chamou a atenção, que eu vou desenvolver daqui a pouquinho. Por um outro lado, a estrutura do conto tem um quê de fábula. Por mais que não se mostre nada fantástico, mas o próprio reino, como está estabelecido, o capitão do cais, tudo isso tem um ar extra-real, sabe? De um tom além do real, como se as pessoas fossem mais do que pessoas, fossem funções. Inclusive, os personagens não têm nome. Eles são as funções. O rei, a moça, a mulher da limpeza, enfim. Inclusive, o homem que quer encontrar a ilha desconhecida, que depois a gente discute o que é essa ilha desconhecida, ele fala para o rei: eu sou mais do que você, porque eu, com o barco, posso ir fazer o que eu quiser, independente do que pensam de mim. Já você não é nada sem o castelo, sem o lugar onde está. E eu acho que essa é a discussão principal do livro. O que somos nós, aonde estamos, o que queremos ser, o que nos define. Então, eu acho que essa alegoria é uma grande discussão sobre a natureza humana, sobre vontade, sobre realizar. E a Ilha Desconhecida nada mais é do que o desconhecido. Você encontrar um propósito que você não tem as respostas prontas. Você buscar se aventurar além do seguro. E é neste ponto que o personagem é maior do que o rei, porque o rei absolutamente executa aquilo que lhe é esperado. Ele age sempre a partir do que os outros e o seu próprio local mandam que ele seja. Então, você vê que as decisões dele mudam de ideia a partir de como o povo se manifesta a partir daquilo. Não há uma ideia própria do rei. O rei acaba sempre executando aquilo que ele acha que o povo espera. E só a própria configuração geográfica do castelo, você tem a porta dos obséquios, você tem a porta das petições, você tem a porta das decisões, que é raramente usada, mas quando usada, é usada.
me faz uma grande alegoria à própria mente humana. O rei, desta forma, nada mais seria do que a nossa consciência, que está o tempo todo tentando resolver problemas emergenciais da vida. Então eu preciso ir no banheiro, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso limpar isso daqui que está sujo, eu preciso... E vai só respondendo aos obséquios. E quando vem a petição, o seu desejo de realizar algo, o seu desejo de fazer algo, você só passa a prestar atenção nisso quando esse desejo está tão grande que as pessoas ao redor percebem que há algo estranho com você. Talvez não seja isso. Me pareceu uma ideia bem interessante. E aí, não querendo dar spoilers, mas pensando esquematicamente, o final da história, o encontro com o desconhecido, não é exatamente uma ilha, mas é um caminho, é um propósito, é você encontrar algo, uma direção que lhe faça sentido. Mais do que ache a ilha, o caminho para a ilha, a direção para a ilha é o que mais é necessário. Então, mais importante do que o seu legado nesse mundo é a sua busca por algo que faça sentido. Se você encontra ou não, acaba sendo um detalhe para a sua existência. O que você precisa é ter algo para buscar. É uma ideia interessante, é uma filosofia interessante, que eu tendo a concordar, que eu acho que é passada de forma alegórica por este livro. E você, quais são as suas interpretações dessa história? Fala para mim. Bom, não falei da biografia do autor desta vez, então vou terminar aqui o episódio lendo a biografia do autor, mudando as coisas um pouquinho de ordem, quem sabe isso seja um pouco desconhecido aqui dentro do conhecido, mas vamos lá. O José Saramago nasceu em 1922 na província do Ribatejo, em Portugal. Numa família de origem humilde, seu avô, o homem mais sábio que o escritor disse ter conhecido, era analfabeto e criava porcos. Em Lisboa, para onde sua família se mudou antes de Saramago completar 3 anos, o autor iniciou os estudos secundários, que, no entanto, foi obrigado a interromper por dificuldades financeiras. Entre as diversas atividades profissionais que exerceu estão as de serralheiro mecânico, desenhista, funcionário público na área da saúde e previdência social, editor e jornalista. Lançou seu primeiro livro, Terra do Pecado, em 1947 e ficou sem publicar até 1966. Trabalhou durante 12 anos numa editora como diretor literário e de produção. Em 1969, ingressou no Partido Comunista Português, ao qual permaneceu ligado. A partir de 1976, passou a viver exclusivamente da literatura, primeiro como tradutor, depois como autor, tendo se sentido censurado pelo governo português quando, em 1991, publicou o Evangelho segundo Jesus Cristo. Mudou-se para a ilha espanhola de Lanzarote, nas Canárias, onde faleceu em 2010. Romancista, teatrólogo e poeta, em 1998 tornou-se o primeiro autor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Tá certo? Esse é o Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo, a gente tem episódio no caixa, tem os outros episódios do Saramago, se você procurar. Então é isso, gente, tá certo? Esse foi o episódio, então, sobre o Conto da Ilha Desconhecida, um episódio curtinho para um livro curtinho, mas que espero que traga reflexões interessantes. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!